Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é Tiago Araújo. É uma satisfação poder trazer esse conteúdo para vocês. É um conteúdo que é de tamanha importância, voltado para as questões socioeconômicas do território pernambucano. Galera, lembrando que Pernambuco apresenta características específicas relacionadas a toda a sua base territorial. Nós temos aí as fontes econômicas do território, todas elaboradas a partir de um processo explorativo ou exploratório, como alguns queiram chamar. E essa exploração, ela é toda embasada na ocupação territorial a partir dos pontos geográficos. Galera, entenda muito bem. Quando nós falamos de pontos geográficos, quando nós falamos de integração socioespacial, a geografia ela vai estar totalmente influenciada relacionado à ocupação. A história ela conta os fatos de como os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os portugueses em si, eles entraram ao território pernambucano a partir do processo de invasão de capitanias. E aí, esse processo ele se deu através de um grande espaço geográfico, que foram através dos deltas do Rio São Francisco, Ipojuca e Capibaribe. Então, são características geográficas específicas que nos mostram a influência natural geográfica perante ao meio do desenvolvimento histórico. Então, a geografia, ela vai trazer para você a ambientalização, ela vai trazer para você o olhar geográfico natural. Ela vai trazer como as bases elas podem se desenvolver, como é que os portugueses eles podem invadir um território, explorar, retirar recursos naturais sem penar em características naturais. E é a partir disso que nós vamos estudar esses principais pontos. É a partir disso que nós vamos compreender como se desenvolve todo um processo voltado para o desenvolvimento social e principalmente territorial das bases do território pernambucano. Então, o que é que eu trouxe para nós aqui? Veja bem, eu trouxe um esquema que vai nos mostrar o território pernambucano a partir de um processo evolutivo. Essa evolução, ela vai desde 1500, deixa eu mudar aqui a cor. Essa evolução, ela vai desde 1500 e ela vai até 2011. Então nós temos aqui, ó, nós temos um período, nós temos o segundo, nós temos o terceiro, nós temos o quarto período, nós temos o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Eu quero que vocês entendam que o território pernambucano, em todo o seu processo de ocupação, deixa eu colocar aqui, ó, processo, processo de ocupação. Todo o seu processo de ocupação, ele vai estar todo agregado, relacionado à questão social e ele vai estar agregado à questão econômica. Nós teremos aqui as bases geográficas, que é a ambientalização, mais a história sendo agregada ao processo evolutivo. Então, ocupação, ocupação e evolução. Eu quero que você entenda alguns pontos específicos. Galera, entenda, a configuração do território, que nós chamamos de configuração espacial, apresenta em sua base um processo de ocupação de povoamento. Esse povoamento, ele se desenvolveu a partir do chamado litoral até as áreas do interior, aonde todo o processo natural ou as paisagens, elas foram marcadas por uma grande diversidade de exploração, apresentando assim uma grande característica que nós entendemos como características de ecossistemas. Mas foi em 1934, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, 1934, que nós vamos ter a grande divisão das capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, entenda, ela tinha um objetivo. O objetivo era de integrar todo o território e impedir a invasão de outros colonizadores. Veja bem, além do processo de exploração, proteger as terras, explorar os territórios e as descobertas. Então, olha, quando nós falamos de capitanias hereditárias, nós temos que tomar muito cuidado. As capitanias hereditárias tinham três características, não esqueçam disso. Elas eram faixas lineares de terras que elas eram indivisíveis e inalienáveis.
ou seja, elas eram hereditárias, passadas de pai para filho. Então essas capitanias, elas trouxeram para o território uma grande divisão socioespacial que fazia com que em muitos territórios viesse a ter um chamado donatário. E em 1534, nós tivemos aí, ó, o decreto de Dom João, do rei Dom João III, que em setembro, não esqueçam, em setembro de 1534, transferiu uma grande porção de terra para Duarte Coelho, que compreendia a porção da faixa litorânea da foz do rio Santa Cruz, coloque aí Santa Cruz, na ilha de Itamaracá, até a foz do São Francisco. Então nós temos uma característica muito forte de capitanias aqui, a nossa capitania Itamaracá. Então vamos para cá, vamos iniciar aqui a 1500, tendo como vista que nós já falamos aqui alguns pontos, algumas características. Vamos aqui, ó. Pernambuco, 1500, assim era chamado o território pelos índios. Ó, aqui, ó. Paranambuco, dá uma olhada aí assim, ó, era chamado pelo território dos índios. Paranambuco. Olha só, coloquem aí um importante aí. O termo tupi descreve a abertura nos arrecifes, mar que bate nas pedras. Quem sabe, cara? Quem sabe? Coisa maravilhosa, né? Quem sabe uma questão retratando uma base específica dessa daqui. Quem sabe uma questão na tua prova retratando essa base, né? Da influência aqui, ó, da influência do tupi, a influência do termo tupi, da língua tupi, toda marcada por uma evolução. A população indígena foi estimulada em 2 milhões de habitantes, representantes das nações. Coloque aí também, ó, coloque aí também aqui, ó, um importante. Isso aqui é a divisão indígena, que nós temos uma aula específica só sobre a questão indígena no território. A população indígena representada pelas nações, ó, Tupi-Guarani, Cariri, G e Caraíba. Coloque aí, não esqueça, não esqueça. Coloque aí bem direitinho, coloque uma informação de como as nações da população indígena ela era desenvolvida ao território antes de 1500, tá bom? Vamos lá. O período marcado pela ocupação portuguesa com a formação de povos e primeiros engenhos de cana-de-açúcar, olha só, deu início à dizimação da escravidão e à apropriação das terras indígenas. Eu quero que vocês entendam que a primeira base do território, ela veio com a exploração da cana-de-açúcar. Primeira base de exploração. A primeira base de exploração foi o quê? A cana-de-açúcar, que consequentemente veio a nos trazer o processo escravista e de apropriação das terras indígenas. Isso daqui, galera, levou um grande ponto específico. Nós tivemos uma apropriação conjunta, aonde toda uma área ela foi dizimada e aonde todo o território ela foi apropriada. Galera, as regiões litorâneas, como nós estamos falando de cana-de-açúcar, é interessante. As regiões litorâneas da capitania de Itamaracá, no caso do território, ela se desenvolveu a partir do povoamento, aonde hoje nós temos o principal aglomerado urbano territorial. Em 1537, coloque aí essa informação aqui, ó. 1537. Olinda surgiu, galera, 1537, da necessidade de um local privilegiado na defesa contra os invasores, já que ela se localizava em uma colina que de lá se tinha uma visão dos deltas dos rios Capibaribe e Beberibe, e tornou-se a capital, no caso da capitania. Entenda, essa capitania, a capital, eu quero que vocês entendam muito bem isso. Olinda teve uma grande base, teve uma grande influência socioespacial sobre o território. E isso fez com que
a nação viesse a se desenvolver de forma a nação não, desculpe, o território, a capitania, viesse a se desenvolver de forma intensa. Veja bem, Itamaracá tinha uma grande característica natural. Essa grande característica natural fez com que os rios e os deltas, os cordões, viessem a ter uma forte influência na expansão territorial. E aí nós vamos ter aqui, ó, durante esse período, em 1526 a 1629, o início da escravidão de negros africanos, de duas civilizações e identidades, os bantus e os sudaneses. Grifa aí, grifa aí, ó, os bantus e os sudaneses. Grifa muito bem essa parte, por quê? Porque ela vai trazer para você um conteúdo específico. Então nós temos aqui, ó, a base de exploração a partir da cana-de-açúcar, o processo da dizimação de várias tribos indígenas e a escravidão e a apropriação das terras. E nós tivemos aqui, ó, a escravidão dos negros e o início das civilizações bantus e sudaneses. Em 1630 a 1708, nós tivemos aqui, ó, a invasão holandesa, 1630 a 54. Coloca aí, ó, invasão holandesa. Quem sabe a tua prova não te pergunta isso. Qual foi o período? O período, principalmente na questão histórica. Qual foi o período do processo da invasão holandesa? Mas, Tiago, será que a prova pode pedir? A prova pode pedir data? A prova pode pedir marco histórico? Pode sim. Não estamos falando de Enem, galera. Nós estamos falando de um processo de evolução exploratória ou explorativa, como alguns queiram chamar, tá? E aí nós temos, ó, insurreição pernambucana, coloque aí, ó, pernambucana, estabilidade política e mudanças culturais. Essas mudanças culturais aqui, eu quero que vocês coloquem como sincretismo. Sincretismo, mudanças culturais sincretistas. Esse sincretismo é a base étnica que vai fazer com que o território pernambucano venha a ter uma grande divisão social. Essa grande divisão social é a base da misticidade cultural e social. Então tome muito cuidado com essa grande evolução aí, com essa base. E aí eu quero que vocês façam isso, ó. Dê uma circulada nessa informação aqui. Cara, que informação fantástica. Eu vou mostrar para vocês o porquê. O interior do estado passou a ser povoado por duas vias de penetração. Uma saindo de Salvador, chegando a Pernambuco a partir do Rio São Francisco, e outra partindo de Olinda, acompanhando o litoral dos rios Capibaribe e Pojuca. Se liga na informação. Meu amigo, coloque aqui, ó, coloque aqui um coraçãozinho para você não esquecer. Pronto. Coloca um coraçãozinho aí bem bonito para você não esquecer. Por quê? Galera, essa formação, essa base, essa delimitação territorial geográfica, ela vai mostrar exatamente como a área territorial ela pode ser agregada. Como essa área territorial ela pode ser desenvolvida. Então veja, a questão histórica, a questão geográfica, toda ela sendo unida, modificada. Então, se nós pudéssemos colocar e entender como questão aqui, ó, eu vou até fazer uma questão como essa para colocar no simulado de vocês. Um importante, ó. Quais foram as áreas de escoamento econômico proporcionada pelos holandeses para intensificar o processo de povoamento e intensificar as áreas de produtividade local a partir das questões geográficas? Olha que questão linda e maravilhosa. As disputas entre, vamos acompanhando aqui, ó, as disputas entre senhores de engenho e comerciantes culminaram na Guerra dos Mascates em 1709 e 1714. Os comerciantes foram os vitoriosos em Recife e foi elevado à vila. Olha só, dá uma ênfasezinha aqui, ó. Foi quando o território ele foi elevado à vila. Olha só, coloque aí, ó, quando. Então veja bem, durante esse período de Guerra dos Mascates, Pernambuco perdeu o controle de áreas mais distantes e mesmo tendo anexado áreas de Itamaracá e do arquipélago de Fernando de Noronha, seu território foi reduzido. Aqui são consequências. Consequências. Galera, eu estou fazendo um apanhado geral
do desenvolvimento regional, tendo como vista aqui como o território ele foi ocupado. Eu não estou dando aula de história, eu estou falando aquilo o que é de importante na questão da distribuição territorial geográfica, tá? De 1808 a 1850. Veja bem, a fase das revoltas de 1817, 1824, 1848, reforçando os sentimentos nativistas e a insatisfação da elite e dos grupos populares. Lembre que durante esse período relacionado ao mundo, nós tivemos aí o século XIX como a época em que a Europa estava passando por uma grande reformulação socioeconômica, né? Nós tivemos as revoluções industriais, que durante esse período aí do século XVIII e XIX trouxeram a evolução do território e a adesão de novas localidades por novos recursos. Esses novos recursos fizeram com que os portugueses, os ingleses, os holandeses, os espanhóis, eles viessem a agregar cada vez mais novos territórios para retirar novas matérias-primas e recursos naturais. Iniciou-se a modernização dos engenhos, olha só, a modernização dos engenhos com a evolução da indústria. Evolução da indústria. Essa evolução da indústria na Europa, não no Brasil, não no Brasil. A indústria na Europa, que a evolução da indústria na Europa fez com que a retirada de matérias-primas do território brasileiro viesse a ser intensificado. Então, muito cuidado com o que você vai entender do que eu estou falando. Eu não estou dizendo que no Brasil nós tivemos a indústria durante esse período. Não. O processo industrial era europeu, mas durante o processo ele veio a ser inferido relacionado à retirada de recursos, tá? O aumento da produção do algodão e o surgimento da mão de obra livre, o processo de expansão da anti-escravidão. Durante 1851 a 1880, o processo de intensificação do setor das usinas. Olha as usinas aí chegando, ó, usinas de açúcar, com fortes investimentos e incentivos financeiros do Estado em maquinarias, estradas e ferrovias. Veja bem, no caso aqui, nós vamos ter o início da chamada mecanização do território, do território. Mecanização do território. A instalação da primeira estrada de ferro Recife-São Francisco, coloca aí, ó, essas dicas impressionantes aí, ó. Diminuiu a distância e facilitou o escoamento de produtos agrícolas para o porto de Recife. Aqui, ó, o deslocamento econômico, facilitou o alto desenvolvimento econômico territorial de 1881 a 1929, a modernização, deixa eu pegar aqui o marca-texto, olha só, a modernização com a chegada das indústrias de bens de consumo, beneficiamento do algodão, usinas de açúcar, das instalações educacionais, ensino, tecido, ferrovia, ó, favoreceram o florescimento e o desenvolvimento das cidades. Galera, esse período aqui, ele foi marcado como que nós chamamos de Era Vargas. Durante esse período da Era Vargas, nós tivemos o chamado modelo de substituição de importações, que favoreceu a construção e a modernização do espaço geoeconômico do território pernambucano. De 1930, com a crise de 29 e a modernização do espaço industrial no Brasil, a 1962, um momento de efervescência cultural regionalista incentivada por Gilberto Freire e outros intelectuais do período. Coloca aí, ó. Durante esse período, nós tivemos o período da evolução das artes no território nordestino, onde nós vamos ter o artesanato, como a poesia, a literatura, como as principais bases culturais até os dias atuais. Cresceram os incentivos à industrialização,
Aqui, ó, e aos investimentos das estradas de rodagem, no caso as rodovias, que as rodovias durante esse período, nós tivemos um alto processo econômico para o escoamento para as áreas interioranas. De 1763 a 95, lembrem que de 1964 a 1985, nós tivemos o chamado regime militar. Esse regime militar fez com que o território brasileiro viesse da 53ª posição para a 8ª maior posição econômica do mundo. Isso fez com que o território viesse a ter grandes influências econômicas. Período forte da repressão política. Olha só aqui aparecendo, ó. Nós tivemos, ó, Miguel Arraes, eleito governador do estado em 1962, deixou o cargo após o golpe militar em 64. Coloque aí, ó, deixou o cargo após o golpe militar de 64. Coloca um importante aqui, ó. A volta à democracia ocorreu 21 anos depois. Contribuíram para o desenvolvimento do Estado os investimentos do programa do Proálcool em 1975. Coloca um importante aqui, ó. 1975, durante esse período, foi o período da elevação dos recursos renováveis. Renováveis. E aí, por último, em 2011, Pernambuco vive um cenário de prosperidade econômica e empreendimentos estratégicos. Isso aqui é a evolução do setor terciário. Terciário. Destacam-se o complexo industrial portuário de Suape, a ferrovia transnordestina e a interligação das bacias de São Francisco. Coloca aí, ó, importante, Porto Suape hoje, que é um dos principais portos de maior desenvolvimento econômico no Brasil, de área de escoamento econômica, tá? Galera, fica aí essa dica para vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe. Pegue esse material, imprima o que vocês estão vendo aqui agora, Eu vou colocar essa imagem para vocês e o conteúdo sem os rabiscos do professor aqui, tá? Leia, preste atenção nas informações e não esqueça, tá bom? Guerreiros e guerreiras, caveira.